No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês passo a passo como que eu fiz esse meu desenho da Anitta. Eu vou mostrar pra vocês quais lápis de cor eu escolhi pra fazer esse desenho e o porquê. Eu também vou mostrar pra vocês quais técnicas eu usei pra misturar as cores e outras diquinhas secretas, hein? Então, vem comigo. A primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, é escolher uma referência. Eu tinha visto essa imagem aqui e eu achei muito legal, muito boa, porque eu gostei da passagem do vermelho no rosto, eu gostei muito dessa imagem, eu gostei das cores e achei que seria muito interessante desenhar. Porém, eu fui ver no Instagram e todo mundo já tava desenhando essa foto, o que é super justificável, porque essa foto é muito boa e dá muita vontade de desenhar. Então eu tentei procurar fotos com essa mesma vibe, só que em outras posições, e eu achei essa daqui. Então eu decidi desenhar essa foto aqui, que ela tá meio de lado, pra desenhar, justamente pra diferenciar e não ficar um desenho replicado igual de todo mundo. Outro motivo também de eu ter escolhido essa foto, além de ter gostado das cores, é também o contraste. Do lado esquerdo do rosto tá bem vermelho e do outro lado tá bem claro. Então quando a pessoa olhar o desenho, vai causar uma reação justamente pelo contraste bem marcante no desenho. Então fica a dica pra vocês, quando vocês escolherem fotos pra desenhar, escolha fotos que tem um contraste bem grande. Não como eu tô aqui eu tenho duas luzes voltadas pra mim, uma a cada lado. Então o meu rosto ele tá quase todo do mesmo tom, não tem muito contraste. Agora, por exemplo, a gente tem contraste no meu rosto. Por exemplo, essa parte tá mais escura e essa parte tá mais clara. Então se você desenhar esse frame aqui, não desenha porque eu tô horrível, mas se você desenhar esse frame aqui, vai trazer uma reação maior pro seu desenho justamente pelo contraste, tá? Vai ficar mais chamativo e mais bonito, então fica a dica. Bom, agora a gente tem tudo pra começar o nosso desenho e a primeira coisa que a gente vai fazer é o esboço. Pra isso eu vou ter que apagar a luz. Calma, nem tanto assim. Um ambiente mais escuro vai facilitar com que a gente faça o decal. Sim, pra esse desenho eu vou usar decal, que é uma técnica de desenho. E eu sei que vai vir muita gente dizer, ah, mas ele não desenhou, isso não é desenhar de verdade. Gente, esse desenho não tem como foco vou mostrar pra vocês os meus traços, o meu estilo de desenho próprio. Esse desenho é pra ser um desenho realista, cujo eu estou copiando uma foto. Então, eu poderia muito bem passar muito tempo fazendo desenho de observação, como eu sei fazer e como eu ensino várias vezes aqui no canal. Ou eu poderia fazer a técnica de grid, né, que é a técnica da gradezinha, que é fazer vários quadradinhos na referência e no desenho. Eu poderia, obviamente, mas por que eu vou passar trabalho, sendo que eu posso fazer decalque? O desenho acontece quando eu estou colorindo. Aquilo ali é só o esboço, é só pra estrutura do desenho não ficar sem sentido. Ser artista não significa que você tem que sofrer, que você tem que passar trabalho em todos os desenhos. No caso, obviamente, se eu fosse fazer um desenho com o meu estilo, com a minha técnica de desenho, ou até mesmo se eu fizer um desenho realista, eu posso sim fazer o desenho de observação. Mas ser artista não significa passar trabalho. Então, como esse desenho é pra ser uma cópia da foto, obviamente eu vou usar decalque, porque é certeiro. Afinal, se até o Leonardo da Vinci, lá na época renascentista, usava a técnica de câmera escura, que nada mais é do que um decalque espelhado, por que eu não posso também, hein? Até porque se você entregar as linhas do decalque pra alguém que não saiba desenhar, não vai conseguir transformar isso nisso. E se você conseguir fazer isso, parabéns, você desenha muito bem. Mas mesmo usando o decalque, depois, eu olhando a imagem, eu faço alguns retoques com desenho de observação. Então eu faço uma mistura de dois. Eu uso decalque e desenho de observação ao mesmo tempo. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês os lápis que eu vou usar pra fazer esse desenho. Pra essa parte mais vermelha do rosto, eu vou usar esse lápis aqui da Acrylex, que vem nessa caixinha aqui de 12 cores, então é bem baratinha. Essa caixinha foi R$10,80. Esses são lápis bem baratos e muito bons, tá? Então eu vou usar essa aqui como base principal, tá? Vou mesclar ela com esses lápis da Prismacolor, que já são lápis mais caros, mas você consegue fazer também com outros lápis, como por exemplo esse Super Soft aqui da Faber-Castell, ou até mesmo da Acrylex ou Giotto, qualquer lápis mais amanteigado. Vou usar esse da Prismacolor porque eu gosto, tá? Então eu vou usar bastante esses dois laranjas aqui, um laranja mais claro e um laranja um pouquinho mais intenso, pra fazer a mesclagem pro branco ali, porque por mais que a luz que esteja nela seja uma luz vermelha, quando ela bate ali com a pele, ela também fica meio laranja, tá? E eu vou usar também esse vermelho mais escuro também da Prismacolor pra fazer umas partes mais escuras. Agora eu vou começar o desenho e eu vou começar pela parte vermelha mesmo. Vou começar aqui das orelhas. Claro, com uma ponta bem apontada, bem fininha mesmo, daquela que se você colocar o dedo sai até sangue, parecendo uma agulha. Tem que ser bem fininha a ponta. Obviamente o segredo é movimentos circulares, mas não fazer assim no seu desenho. Você vai fazer movimentos pequenininhos circulares. Isso vai ajudar você a misturar bem as cores e deixar seu desenho homogêneo sem ficar aquela marcação do lápis riscado, a textura do lápis.
lápis. A gente quer dar ao máximo a textura do lápis nesse desenho por ser um desenho realista. Por muitos anos eu não fiz isso, eu gosto de desenho que pareça desenho, mas nesse desenho específico eu quero que fique bem realista. Certo, ó, com esse lápis da Acrylex que eu falei, depois de apontar bem ele, eu começo a marcando aquela parte ali da nuca dela e a orelha, tá? Eu fico prestando bastante atenção na referência que tá ali no computador da frente, tá? Pra eu não poder errar nenhuma parte ali da orelha dela, tá? Essa é uma parte um pouquinho mais difícil, porque a orelha é um pouquinho complicado de desenhar, porque tem bastante nuances de claro e escuro, e aí pode ser que fique muito esquisito. Então eu tomei bastante cuidado. Eu não vou nem terminar muito a orelha agora, eu vou deixar pra terminar depois, porque depois eu já vou passar ali pro rosto, tá? Ah, eu usei o branco pra dar uma misturada também, tá? E o preto, obviamente, como eu já tinha falado, o branco eu tô usando da Acrylex, depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E com todos esses lápis vermelho, eu vou montando ali a orelha dela conforme a referência pedia, né? Fazendo sempre esses movimentos que eu falei pra vocês. A parte onde é mais escura, eu aperto mais o lápis, e a parte onde é mais clara, eu tiro um pouco o lápis, tá? O que que eu fiz aqui? Com o vermelho, eu fui primeiro fazendo as nuances de claro e escuro, fazendo isso que eu falei, apertando mais quando for mais claro e tirando a força, quer dizer, apertando mais quando for mais intenso e tirando a força quando for mais claro, tá? E depois com o laranja eu fui dando uma misturada ali no tom, tá? E ficou esse nuance mais claro ali da orelha, mas depois eu vou voltar nela. Agora eu já tô começando a fazer as bochechas, tá? E eu faço a mesma coisa, com o lápis vermelho da Acrylex, eu começo a marcar todas as partes ali, onde é mais escuro eu aperto um pouquinho mais o lápis, e onde é mais claro eu tiro a força, fazendo esses movimentos redondos. Assim, acelerado nem parece que eu tô fazendo, parece que eu tô riscando de baixo pra cima, mas não, na verdade eu tô fazendo movimentos circulares, prestando bastante atenção na referência ali, onde é mais escuro e onde é mais claro, tá? Essa é a cor de baixo, então eu não tô tirando a porosidade do papel, ou seja, eu não tô apertando o vermelho a ponto de fazer uma camada bem firme em cima, porque eu vou fazer isso depois com o laranja. O laranja, como é um lápis bem amanteigado, assim como esse da Acrylex, mas o laranja também é, e quando eu passar por cima, forçando um pouquinho, ele vai se misturar com o de baixo e vai fazer essa camada homogênea que a gente tá vendo ali, né? Eu até já tinha pego o preto, já fiz ali debaixo do pescoço, como vocês podem ver, aquela mecha de cabelo que vem lá do outro lado, que vem da franja dela e vai até ali. Aquilo ali eu já deixei pronto pra eu não me perder, tá bom? E aí eu continuo fazendo esses movimentos circulares conforme a referência. Vocês podem ver que a bochecha dela ali, a parte da maçã do rosto, abaixo da maçã do rosto a gente tem a bochecha, né? E o dela é bem marcadinha, é mais fundo, então obviamente vai ter essa tonalidade mais escura ali, tá? E aí com o laranja eu venho, esse é o laranja mais escuro, eu misturo bem o vermelho e deixo já aquela camada mais clarinha ali, sem tirar a porosidade do papel, tá? Onde eu já tirei a porosidade do papel, eu vou mexer pouco, eu só vou escurecer, aí não tem mais como clarear. Por isso que eu vou com cuidado fazendo esses movimentos circulares pra conseguir depois misturar com outro tom e dar mais uma nuance de tom, né? Porque se eu usasse só o vermelho, ia ficar meio vermelho, meio morto, entendeu? Então o laranja, como ele tem amarelo, o amarelo tem esse poder de deixar o desenho vivo, e aí foi o que eu tentei fazer. Bom, aqui a gente já tem basicamente quase toda a parte vermelha do desenho. Certo. Agora eu vou fazer a outra parte do desenho. Para essa parte do rosto, a parte direita, que é a parte onde o rosto tá mais claro, eu vou usar esses lápis aqui, tá? Esse rosa claro aqui do Super Soft da Faber-Castell, junto com o rosa, e esse que é tipo um marrom mais clarinho. Ele não é um marrom tão escuro, mas também não é um marrom super claro, tá? Ele é um meio termo. Também vou usar esse Bordeaux da Faber-Castell escolar e o branco da Acrylex para misturar quando for necessário. Bora! Certo, parando da onde a gente tava, com lápis rosa, eu começo a dar uma misturadinha ali, tá? Por quê? Porque essa parte, na foto, ela é bem clara. Eu vou escurecer um pouquinho mais do que é na referência, justamente pra gente poder conseguir ver mais o desenho, senão se eu deixasse muito branco ia ficar meio estranho. E aí eu uso rosa primeiro, porque aquela parte ali é um pouquinho mais rosada, e o outro lápis que eu tenho, que é tipo um bege, ele vai deixar muito amarelado. Ó, esse lápis aí, no caso. Então, por isso que eu usei o rosa antes, e depois eu vou voltar com rosa pra deixar um pouquinho mais rosado, pro desenho não ficar tão amarelado, tá? Pra ter essa quebra das cores ali bem quente no lado esquerdo e as cores um pouquinho mais frias no lado direito, tá? E usando essa técnica que eu tô fazendo o desenho inteiro, de misturar bem as cores, fazendo movimentos arredondados, eu vou fazendo o desenho conforme a referência ali. Umas partes que ficam meio manchado ali, aí eu venho com a borracha, apago e tento consertar, tá? E ó, sempre com rosa e com aquele bege, os dois juntos trabalhando nessa parte. Depois eu vou acrescentar o outro marrom mais claro, tá?
Mas ó, basicamente é isso, eu uso um pouquinho do amarelo, depois um pouquinho do rosa pra tentar fazer aquela cor, e algumas partes eu deixo um pouquinho mais amarelado e outras partes eu deixo um pouquinho mais rosa. Isso como? Conforme a referência, tá? Então é muito importante você estar olhando o tempo inteiro a foto de referência pra você não se perder, tá? Já comecei um pouquinho ali no côncavo dela, tá? Que tem uma parte mais, ó, mais alaranjada, um pouquinho, que ainda pega um pouco do brilho, o vermelho do outro lado do rosto, e eu junto ali o côncavo dela com o dorso do nariz, tá? Como eu falei, na foto isso é bem suave, essa sombra. Eu escureço um pouquinho mais no desenho pra deixar um pouquinho mais legal, tá? Porque como eu falei antes, de novo, se eu deixasse branco ia ficar muito esquisito, tá? Aí ali no nariz tem um pouquinho do vermelho e do laranja, né? Todas essas partes ali que estão no lado esquerdo vai aparecer um pouquinho, então eu começo com laranja, mas aí depois eu venho com rosa e com amarelo, fazendo toda essa nuance. Não esqueçam, partes mais escuras, aperta um pouquinho mais o lápis. Parte mais clara, você tira a força do lápis, sempre olhando a referência. Por mais que eu tenha feito o decalque e eu tenha as marcações ali do rosto dela, não é a mesma coisa. Então você precisa ver a referência, porque como eu falei, essa hora não é só colorir. A gente também desenha no momento que a gente está colorindo. Porque, por exemplo, a bolinha ali do nariz, tudo isso tem que ser exatamente no ponto perfeito para que fique parecido com a pessoa que a gente está desenhando, tá? Uma das características mais marcantes da Anitta é com certeza o nariz, o formato do nariz dela, o formato ali daquela parte preta do nariz. Então eu me atentei bastante para fazer certinho, tá? Então acabou se tornando uma parte bem marcante da fisionomia da Anitta, depois da cirurgia que ela fez. Então prestem bastante atenção nessas coisas que parecem ser meio boba, tipo, por exemplo, o buraquinho do nariz, pelos na sobrancelha, o cantinho ali da boca, tudo isso é muito importante, por mais que pareça ser ridículo. Eu voltei com o vermelho da Acrylex, sem tirar a porosidade. Vocês podem ver que aparece um pouco a textura ali do papel, porque eu ainda não tirei a porosidade. Eu vou fazer isso com o laranja, que vai vir logo em seguida. Nessa parte eu também usei aquele vermelho mais escuro e fiz o formato do que vai ser a sombra do brinco dela, tá? Então vai ter uma sombra ali, por isso que eu fiz aquilo ali. Assim tá meio esquisito, mas a hora que eu pintar tudo e deixar tudo bem homogêneo, sem a textura do papel, como eu tô fazendo agora, não vai ficar tão esquisito, vai realmente parecer uma sombra. A parte ali do brinco eu vou fazer depois com uma tinta branca, vocês vão ver. Eu já demarco também a parte ali do pescoço dela. A gente tem essas marcas, o nervo, tudo aqui no nosso pescoço. Então eu faço já conforme ali a imagem e aí deixo uma parte rosada ali do outro lado, porque eu tô seguindo a regra de que de um lado é mais quente e levado pro amarelo, pro laranja, e do outro é mais rosado, um rosa mais frio, tá? Por isso que aquela parte ali do pescoço, a iluminação da parte do pescoço do lado direito tem um pouco de rosa. Então isso é questão de observação, sabe? Olhe sua referência. Agora com esse lápis preto da Acrylex eu vou fazer o denilhado, que tem que ficar perfeito, que é uma das partes de maior identificação desse desenho, dessa foto específica da Anitta, e também o cabelo, tá? Começo com o cabelo com preto da Acrylex que eu falei, né? Tem um detalhe bem interessante, uma técnica que eu usei pra fazer esse cabelo específico, é que tem alguns fios que eles estão meio indefinidos, tá? Por quê? Porque quando a gente bate uma foto com uma câmera, o que tá no fundo tende a ficar mais embaçado, então você não vai ver com total clareza. E o que eu fiz pra acontecer isso? As partes ali onde aparece a parte de trás do cabelo dela, onde os fios soltos pra cima aparecem, eu não deixei eles definidos, eu fiz eles meio que só um pouquinho borrado pra fazer justamente esse efeito da câmera, que tem essa lente, né? Ela costuma embaçar o fundo, tá? Ali no coque eu faço quase como se fosse a mesma técnica que eu uso pra desenhar dreads, que é fazer os cantinhos bem intenso e deixar uma claridade no meio pra dar esse efeito aí de coque mesmo, tá? E aí eu deixo umas partes um pouquinho mais claras, uso o branco pra intensificar ali o brilho do cabelo. Como eu não vou fazer o fundo vermelho, tem na foto referência, eu decidi contornar um pouquinho o lado direito do rosto dela pra não ficar ia ficar muito esquisito, tá? Eu deveria ter feito isso no desenho do Homem-Aranha, por exemplo, que eu deixei o lado claro do rosto dele sem a sombra muito marcado, e aí fez com que o desenho pareça meio estranho, parece que o rosto dele tá meio torto, enfim, então eu demarquei bem aquela parte ali. Esse também foi um dos motivos de eu ter feito a parte mais clara ali do rosto, um pouquinho mais escura do que a referência, pra não ficar parecendo que o desenho tá inacabado. Agora começa a fazer, eu tô fazendo o denilhado com muito cuidado e com a ponta bem fina pra ficar exatamente como é a referência. O olho dela é bem preto porque não tem nenhum reflexo de luz, nenhum ponto de luz nos olhos, o que me deixou agoniado, porque eu tava louco pra botar um pontinho branco ali depois com a tinta branca, porém eu preferi não mexer, deixar assim mesmo como tá a referência, que é os olhos dela bem preto, intenso, tem muita nitidez no caso, né? A gente não consegue ver a pupila, a gente não consegue ver todos os detalhes dos olhos, justamente por ter uma luz muito forte e o olho dela tá
um pouquinho fechado. Agora eu faço a sobrancelha com marrom, deixando o risquinho, e eu venho com um pouquinho de laranja só pra fazer parte ali, como se tivesse a luz batendo na sobrancelha também, né? Agora o meu mais novo fetiche desenhístico, com certeza, é fazer as iluminações do desenho com um pincel e uma tinta branca acrílica fosca. Eu vou usar esse pincel com a ponta bem fininha e essa tinta pra fazer os pontinhos de luz no desenho e também a parte do brinco ali, que ficou complicado de fazer com lápis, então eu vou fazer com a tinta branca mesmo. Eu perdi um pouco da parte do vídeo onde eu faço a parte preta ali do colar dela, mas basicamente eu fiz a parte preta e com essa tinta branca eu fiz os brilhos, assim como eu fiz ali no brinco e nos olhos dela, tá? Então eu usei essa tinta branca acrílica pra fazer isso. Fiz uns pontinhos de luz também ali na joia, e aí eu volto com o vermelho e o laranja pra fazer as sombras. Eu uso também o marrom escuro pra poder fazer aquele aspecto de sombra, que tem umas partes ali que são mais escuras, tá? Basicamente é como se tivesse o reflexo da sombra da luz estivesse batendo, por isso que tem essas sombras que não são cinza nem nada, são vermelhas justamente por causa da cor. E agora, terminando o desenho. Agora sim, vamos ver o resultado final desse desenho. Eu quero que vocês me contem o que vocês acharam aí nos comentários, tá bom? Se caso você ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa seu like nesse vídeo que é muito importante pra gente continuar a fazer o canal crescer. Eu reformulei um pouquinho esse quadro de desenho famoso pra deixar ele mais dinâmico, e eu espero que vocês tenham gostado, então conta aí embaixo o que você achou. Se você nunca viu os outros era só o desenho acelerado e a minha voz narrando por cima. Esse eu tentei deixar mais dinâmico, com cenas comigo aqui, como se eu estivesse fazendo na hora juntinho com você. Bom, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo do desenho. Deixa seu like, se inscreve no canal, como eu já falei. Até o próximo vídeo e, como sempre, continue a desenhar.